E você tá aí no tapetinho, né, Veneluia? Confortável. Ah, Pô, tá bom, aí, Venê. ó, confortável. É bom, Eu né, adoro o tapetinho. Maravilhoso. Sábado à noite, então, foi ótimo. Ô, Bruno Henrique, quem diga. Eu te dei um presente. Sabe qual o presente que eu te dei? A Manu... Caiu no tapetinho, o PH atropela. Vamos lá, galera, vamos acompanhar aí agora. Tem aí a imprensa de todo o Brasil rasgando elogios ao Flamengo, debatendo um pouco mais sobre esse confronto entre Flamengo e Botafogo do último sábado. E ó, cuidado, hein, ó. Olha o retrovisor aí, hein, Botafogo, que o Mengão tá chegando, meu querido. O Mengão tá chegando. Tem zoação do Venê aí com a Fernandinha Maia, tá bem bacana, muito legal, então assiste o vídeo completo. Se inscreva no canal, meu parceiro. Tem um botão logo aqui embaixo do vídeo, tá escrito inscrever-se, você clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like, tá? Crise no Botafogo, rapaz. O Flamengo instaurou uma crise no Botafogo. O pessoal exaltando a atuação do Bruno Henrique, que foi um monstro na partida. Acabou com o jogo. Todo mundo sabe disso, mas vamos ver a imprensa exaltando o Mengão, né? Depois de tanta semana, ó, só bordoado o Flamengo tomando. Então, vamos ver aí um pouco de elogio. Vamos lá, galera. Uma vitória muito importante do Flamengo nesse último fim de semana, no sábado. Era o que a gente falava na outra semana, o tempo todo, uma pressão muito grande sobre o Jorge Sampaoli, parte da diretoria pedindo a saída, o Landim segurando bastante, fazendo manifestações públicas a favor do treinador, visitando o Ninho do Urubu, segurando o técnico de qualquer maneira, e aí, de fato, o Flamengo conseguiu uma grande vitória, tirando os 100% do Botafogo, diminuindo um pouquinho a vantagem, né, porque ainda é muito grande, 12 pontos. Foi uma festa muito bonita também da torcida alvinegra no estádio Newton Santos, o Engenhão. Então, foi uma vitória muito significativa. Dá para comparar mais ou menos ali aquele fim de filme, quando está olhando ali o aparelhinho do paciente que está muito mal, não está batendo direito o coração e de repente ele pulsa novamente. Dá para falar mais ou menos que foi isso para o Flamengo na temporada. Então, um ambiente mais leve que deu para perceber no estádio Newton Santos, uma expectativa muito grande também em cima do Bruno Henrique, que de fato funcionou e funcionou muito bem. Gabigol ficou no banco de reservas, então de fato o Flamengo com alternativas aí para a sequência da temporada, especificamente a Copa do Brasil. Então agora o Flamengo descansa alguns diazinhos aí, porque ganhou folga ontem, ganha folga hoje e amanhã também reapresentação na quarta-feira no Ninho do Urubu. Próximo jogo, dia 13, contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica, o Maracanã ainda reformando. Não vai ter o Bruno Henrique nesse jogo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ayrton Lucas também fica fora, então vai descansar as energias do Bruno Henrique para voltar no dia 17 contra o São Paulo, primeiro jogo no Maracanã pela Copa do Brasil. Mas, de fato, Alex, um Flamengo um pouco mais aliviado, não dá para dizer totalmente, borbulha sempre, mas um pouquinho mais sereno, calmo, depois dessa vitória importantíssima sobre o líder Botafogo. E você tá aí no tapetinho, né, Veneluia? Confortável. Ah, Pô, tá bom, aí, Venê. ó, confortável. É bom, Eu né, adoro o tapetinho? Maravilhoso. Sábado à noite, então, foi ótimo. Ô, Bruno Henrique, quem diga. Eu te dei um presente. Sabe qual o presente que eu te dei? A manutenção do seu treinador. Me agradeça. Você não quer ter a casa dele de burro lá do lado da sua? Não, olha só. Tem que me agradecer. E em cima disso eu quero saber, gostou dessa intenção ali do Pulgar como o zagueiro? E você gostou desse meio de campo com o Vitor? O que você sentiu desse Flamengo taticamente? Gostei da estratégia do Sampaoli. Acho que ele acertou em botar o Pulgar um pouco mais recuado para ser responsável pela saída de bola. Acertou no meio de campo com a entrada do Vitor Hugo. Talvez eu começaria com o Everton Ribeiro, mas durante o jogo a gente pode perceber que a estratégia do Sampaoli estava certa. E também gostei da entrada do Pedro. Ele depois explicou que a entrada do Pedro foi para dar mais dinâmica junto com o Bruno Henrique. Gostei da ideia. Talvez eu tivesse colocado o Gabigol durante o jogo, mas isso aí é um assunto à parte que a gente pode falar depois sobre a não entrada do Gabigol. Mas a estratégia do Sampaoli, a estratégia foi correta. Durante o jogo, ele tomou algumas decisões que eu não concordei. Por exemplo, a saída do Bruno Henrique, logo após o segundo gol do Flamengo, ele tira o Bruno Henrique, alegando cartão amarelo, enfim, que existe o risco. Ele já tinha o amarelo, ele ficou com medo do Bruno Henrique levar o segundo amarelo e ser expulso. Só que eu penso o seguinte, naquele momento ali, você não tinha que pensar no depois, você tem que pensar
começar primeiro e vencer o Clássico, porque o Clássico estava aberto. Mas decisões de São Paulo à parte, eu acho que a estratégia dele foi uma estratégia correta e deu certo porque ele conseguiu uma importante vitória dentro da casa do Botafogo. Eu concordo com ele, Pedro, sabe por quê? Ele realmente não ia ganhar outro amarelo. Ele deu 2 cotoveladas e não tomou um amarelo. Eu acho que ele não ia mais tomar um amarelo mesmo. Ele já tinha um, aí ele não ia tomar o segundo, Pedrosa. Inclusive, o botafoguense também reclama da falta do Tchê no início da jogada, do belíssimo gol do Bruno Henrique. Aliás, 2 bonitos gols. O gol do Vitor Sá, esse, também foi um bonito gol. Deu uma sapatada, né? Um gol bem bonito, que começa ali com a movimentação do Tiquinho. E um gol bonito do Bruno Henrique, mas que começa a origem da jogada 30 segundos antes e não passou no pé de ninguém do Botafogo. Foi uma falta bem clara no Tietê, né? Houve essa reclamação e uma falta também no Gerson, que ele não marcou, Klaus. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê, galera de casa. Cara, eu tô cansado aqui de ficar falando de arbitragem brasileira, Fernanda. Pra ser muito sincero, é uma arbitragem que cada um tem o seu critério, cada um apita da forma que quer. Ninguém segue o regulamento, nem própria CBF segue o regulamento internacional da FIFA. E aí a gente acaba vendo um grande jogo, porque o Flamengo mereceu vencer o Botafogo. Foi um grande clássico no Newton Santos, uma festa linda da torcida do Botafogo e do Flamengo também, que foi lá, compareceu no setor visitante. E, infelizmente, a gente tá aqui numa segunda-feira falando de arbitragem. Na minha opinião, Fernanda, o critério que o Klaus usou é um critério muito ruim, é um critério errado, porque ele seguiu o critério. Tem uma falta na entrada da área do Gerson, que ele não dá no empurrão claro, que foi falta clara, e tem uma falta depois que o Tietê acaba recebendo e aí sai o gol do Bruno Henrique. É um critério ruim, é um critério errado e que acabou diretamente influenciando no resultado. E é lamentável a gente ver, repito, o Flamengo hoje voltou a competir. O Flamengo fez uma grande partida diante do Botafogo, mereceu a vitória. Só que mais um lance em que a gente pode discutir aqui a arbitragem foi determinante para o resultado. Então assim, Fernanda, eu acho completamente lamentável. Não acho que foi determinante porque o gol do Bruno Henrique, ele sai 35, né, segundos depois do lance lá. Então, respeito aí a opinião do pessoal, mas eu discordo. Chegar a hora do Vasco, eu vou falar de arbitragem de novo, porque, novamente, eu vou repetir aqui, a CBF e a Comissão de Arbitragem, elas prestam um trabalho vergonhoso pro futebol brasileiro. Essa que é a verdade. A Nadine fez a análise desses lances polêmicos que a gente acabou de falar. Ô, princesa da arbitragem do SBT, dê sua opinião. Boa tarde a todos. Lances polêmicos no Clássico Carioca. Vamos começar pelo cartão amarelo do Bruno Henrique, que torcedores e jogadores do Botafogo reclamaram que queriam cartão vermelho. Analisando o lance, podemos perceber que ele está disputando a bola. Ele, de fato, levanta o braço e acaba atingindo o rosto do seu adversário. Porém, não tem aquele movimento de gatilho, de querer acertar o rosto do seu adversário colocando o cotovelo para trás. E sim, quando ele sobe, ele, de fato, atinge o rosto, mas não com uso de força excessiva. E sim, um lance que é considerado temerário, lance para cartão amarelo. Vamos falar sobre o gol contra do Botafogo, que muitos reclamam sobre a posição irregular do Bruno Henrique. De fato, ele está na posição de impedimento, porém precisamos lembrar que, para ser uma infração de impedimento, é preciso analisar os conceitos da regra do jogo, como por exemplo, o Bruno Henrique ele está atrás do Marlon, então ele não interfere, não obstrui em momento algum a visão do Marlon e também não consegue disputar a bola porque o jogador do Botafogo chega bem antes. E ele também não impede o jogador do Botafogo de disputar essa bola. Então, pela regra do jogo, na minha opinião, não se caracteriza impedimento por interferência no adversário. E o segundo gol do Flamengo reclama de uma falta no Tietê. E, de fato, a falta aconteceu. Deveria ter sido marcada em campo. Wesley comete a falta no Tietê. O árbitro está próximo do lance, deveria ter apitado, deixou o lance seguir. E depois de vários toques, a bola até chegou a mudar de direção e ir para trás. Não foi um ataque imediato. Então o árbitro de vídeo já não pode mais interferir nesse tipo de lance pelo protocolo do VAR. Muito bem, faltou a falta do Gerson também, que sofreu a carga na entrada da grande área. Olha só, a gente tem a nossa enquete de hoje, a arbitragem prejudicou o Botafogo na derrota pro Flamengo? Foi falta no Tietê, primeira opção, tinha que expulsar o BH, segunda opção, impedimento no primeiro gol, terceira opção, ou não foi prejudicado, quarta opção. Ô, Lucas Pedrosa, o Vene olhou o lado do Flamengo e eu olho o lado de cá, o lado que eu falo cá, que é meu time, né, gente? Antes, posso só mencionar 2 pontos que eu esqueci de mencionar? Primeiro, a estratégia do Sampaoli deu certo também no lado esquerdo, que Ayrton Lucas voltou a ser aquele Ayrton Lucas porque estava muito mais liberado para poder ir ao ataque. E eu também quero destacar a dupla de zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. 2 jogadores que jogaram muita bola contra o Botafogo.
Essa é a dupla de zaga titular. O Sampaoli não pode mudar. O meu receio é ele colocar o Davi Luiz em determinado momento. Acho que isso pode acontecer porque ele é apaixonado por Davi Luiz. Mas Fabrício Bruno e Léo Pereira, hoje, pra mim, é a dupla titular do Flamengo. Dessa vez, o Flamengo quis jogar. Dessa vez o Flamengo correu, e tudo com o exemplo de um cara que eu odeio aquele discursozinho. Ah, não tem motivação porque ganharam tudo. Pronto. O Bruno Henrique deu uma lição pra todo mundo que fala essa palhaçada. Ele fez parte do quarteto ali, que é o pilar do Flamengo. Pra mim foi o jogador mais importante em 2019, sei que muitos discordam. É um jogador importante em todas essas últimas conquistas do Flamengo, menos no ano passado, que ele estava machucado. E carregou nas costas. Ainda assim foi líder de assistências da Libertadores, não do Flamengo, da competição. Mesmo com a lesão. Jogando sua fase de grupos. Ele foi o cara que mais deu passe para gol na competição. E correndo o jogo todo, se esforçando o jogo todo, sendo decisivo e ainda expondo uma palhaçada do Sampaoli, que aí eu não sei se você tem informação, se ele pediu pra sair, se sentiu alguma coisa. Depois do jogo que surgiu foi de que ele era dúvida pro jogo, inclusive. Tinha lá um problema físico. Eu acho que por isso que ele saiu. Então tem explicação. Tem outro motivo, não pode ser outra coisa. E aí a gente fala, voltou a vergonha na cara do Flamengo. Voltou. Então, que bom. Será que é assim? Vai ficar assim agora até o fim do ano? Ou não? Ou é de lua? E outra também, elogiar muito o Bruno Henrique. Como foi decisivo o Bruno Henrique. Golaço. Tinha feito outro golaço que foi anulado corretamente, mas foi outro golaço. Chamou a responsabilidade. E do outro lado, o Mauro César Pereira, aí é meu, como diz o Vamp, né? O Cebolinha não tá dando. Não dá. O cara que custa 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Pra jogar mal como ele vem jogando e ainda comprometer resultados, porque o que ele fez no clássico contra o Botafogo é um desrespeito, inclusive, ao Wesley. O Wesley rouba a bola, vai pra ele arranca, o Wesley vai sozinho, sem goleiro. Eu acho que tá impedido, Wesley. Não, no começo da jogada não. Eu acho que ele sai até de trás da linha do meio campo. Não tinha goleiro, lembra disso. Olha aí, agora, toca no Wesley, ele tá atrás da linha do meio campo. Quando ele pega ali, ele tá atrás da linha do meio campo, não teria impedimento. Não sei se dá pra tocar, eu acho que ele tinha que ter chutado no gol. Olha só, agora, ele tem tempo, calma, agora. Tocava. Vamos voltar pra rádio? De volta. Botar sua cara aí, pô. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pra falar sobre esse lance aí, vamos botar de novo. Pra mim, agora. Tocou. Toca, agora. Atrás do meio campo. Antes do meio campo podia ter tocado. Poderia. E o Cebolinha não tá dando mais. Eu vou pro Pânico, o Pedrinho vai assumir porque o Pânico tá com o Zico hoje. E a gente vai lá ajudar a galera do Pânico. Mas eu achei isso aí uma vergonha, Mauro César Pereira. Assim, acho que foi um erro, né? Eu só acho que ficar falando muito do Cebolinha depois de um jogo desse não tem muito sentido, né? Até porque o lance acabou não sendo decisivo, não interferiu no placar. O Flamengo venceu o jogo, estava vencendo e venceu o jogo. Ele errou, cometeu um erro. Como foi um negócio meio desorganizado também, essa coisa do goleiro Lucas Perry indo pro ataque ali. Parecia, eu tava falando assim ontem aqui no Canelado, parecia que é um time que... Botafogo com a liderança que tem, e a vantagem que tem, parecia um time desesperado nesse... Parece que tá em zona de rebaixamento. Mas aí entra uma questão... Não tá valendo isso em relação ao treinador, pelo amor de Deus. Eu acho que é o seguinte, aí entra uma questão que é a seguinte, o Botafogo quando joga com o Flamengo, eu sei que tem muito botafoguense que fica com raiva quando eu falo isso, mas eu falo e vou repetir. Pra parte da torcida do Botafogo, primeiro, ódio ao Flamengo, pelo Flamengo. Depois os caras gostam, amam o Botafogo, né? É uma coisa impressionante, chega a ser doentio, e isso piorou muito nos últimos anos. É o único clássico no Rio em que, incondicionalmente, os únicos clássicos que não tem meio do Maracanã, ou no Engenhão, que permite duas torcidas também, já teve várias vezes, é o jogo do Botafogo. É 10% para o visitante e tal, enfim. E quando ele vai ao Maracanã também, ele tem só 10%, é recíproco, né? O que acho que, assim, uma coisa que até fere a tradição do futebol do Rio, que resiste ainda com duas torcidas, como a gente vê em Fla-Flu, Flamengo e Vasco, por exemplo. Então, esses jogos são cercados de uma expectativa muito grande. O Botafogo perde demais o Flamengo jogando no Engenhão, mesmo com toda essa campanha. A 7ª derrota seguida que sofre. Desde 2018 não consegue escapar de uma derrota em todos os confrontos que tem nesse estádio. Foi rebaixado, voltou e continua perdendo com o jogo. Ganhou já no Maracanã, já ganhou em Brasília, mas não consegue vencer jogando diante do seu torcedor. E eu acho que o time fica muito pilhado, os jogadores entram nesse espírito, o técnico já entrou nessa, e isso acaba atrapalhando, acho que um pouco o Botafogo. E o Flamengo dessa vez, como eu sempre digo, eles escolhem alguns jogos, dessa vez acho que toda essa atmosfera, essa preparação, o que cerca no jogo, motivou os caras e o Flamengo fez um jogo, competiu, né? Competiu, só comparar. Uma semana antes contra o Internacional, a passividade do time, jogo contra o América, jogo contra o Olímpia, os dois jogos contra o Olímpia, né? Contra as reservas do São Paulo, vários jogos ruins, o time acomodado. Contra o Inter na semana anterior, vários jogos muito ruins. E mudou também, até algumas mudanças importantes, né? Não teve o Gabigol, que está numa péssima fase, teve o Pedro, que eu acho que fez um bom jogo. Nesse lance, por exemplo, você vê que o Pedro está dentro da área, e o Bruno Henrique fica no mano a mano com o JP várias vezes e atormenta o jogo inteiro o lateral do Botafogo.
Eu acho que ali errou o Bruno Lage, porque o lado direito estava muito fraco, né? O lado que o Segovinha não marca. E o JP ficava no mano a mano toda hora com o Bruno Henrique. Você ficava no mano a mano com o Bruno Henrique é quase um suicídio. Então foi o jogo inteiro um tormento para esse jogador. E no lance do segundo gol, você vê que o Pedro dentro da área, o Gabigol circula mais, né? O Pedro prende mais o zagueiro, chama mais atenção e acaba sobrando mais espaço para o Bruno Henrique como companheiro de ataque, né? O ano passado a dupla era Gabigol e Pedro. Essa dupla Pedro e Bruno Henrique não teve tantas oportunidades. Jogaram até juntos os três em alguns momentos. E o Bruno Henrique foi o destaque, de fato, da partida. Eu acho que o Botafogo não fez um jogo ruim, lutou bastante, até buscou o gol até o final. Mas entra muito numa pilha, numa vitimização, aí reclama de arbitragem, aí no lance do segundo gol a reclamação é de uma falta. O Klaus, ele não estava afim de marcar, ele acordou disposto a não marcar falta nesse jogo. Vou apitar a moda europeia. Deixou o jogo rolou, teve vários lances assim de faltas que ele não marcou, que outros árbitros marcam. Inclusive o lance do Wesley com o Tietê. Só que depois desse lance, a bola circulou por 35 segundos, 8 passes, inclusive para trás. O Flamengo, não foi que a jogada seguiu, logo saiu o gol. A bola circulou para lá, circulou para cá e foi para a direita e voltou. E o Botafogo teve tempo demais para desarmar o jogador do Flamengo, tomar a bola e fazer uma jogada, mas não conseguiu. Então, aquela história de, não é nenhum outro lance, são outros lances que sucederam à falta. Não tem cabimento você voltar 35 segundos, amanhã volta o quê? 5 minutos, voltando para anular um gol. Isso não existe. Cara, muito bacana a zoação ali do Vene Casagrande com o tapetinho, com a Fernandinha, cara. Um abraço pra todo mundo, né? A gente brinca, a gente zoa, mas a gente sabe ali, todos são amigos, não tem nada disso. Futebol tem zoeira mesmo. E, cara, essa situação da arbitragem, cara, não tem isso, cara, não tem isso. A arbitragem apitou, entendeu? O Klaus, antes do jogo, já alertava aí, gente, o Klaus não é árbitro de ficar dando faltinha. Ele não deu aquela falta no Tietê, mas teve uma no Gerson que ele também não marcou. E teve outras durante o jogo, a favor do Botafogo e a favor do Flamengo, que ele não marca. É o critério que ele usa. É o critério, ele gosta de ser um árbitro à la Europa, porque na Europa os árbitros não marcam as faltinhas que tem aqui no Brasil, que a maioria dos árbitros, é um monte de falta. O Klaus, ele é diferente, ele apita o jogo da forma dele. E é critério, e é lance interpretativo, ele interpretou que não foi falta. E não dá pra ficar voltando a fita, entendeu? E, cara, se o Flamengo engrenar, se o Flamengo quiser jogar mesmo, igual jogou contra o Botafogo, competir pra cima, dá pra levar esse campeonato, cara. Que eu tenho certeza que os caras, meu irmão, sei lá, vão pipocar. Vão pipocar, velho. Só tem que ter foco, tem que ir pra cima. Dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras.